Oi, pessoal! Vamos falar de Cuba finalmente, né? E claro que o pretexto são as manifestações que têm acontecido agora em várias cidades do país. E para a gente poder dar pitaco, né? Para a gente poder falar sobre o que acontece na ilha, poder decidir se é contra ou a favor as manifestações em Cuba, a gente precisa contar a história de Cuba, a gente precisa entender a história de Cuba. E Cuba, a primeira coisa que não podemos esquecer, Cuba está inserida no continente americano, é uma ilha próxima dos Estados Unidos. E em 1823, o presidente norte-americano James Monroe fez aquela célebre frase América para os americanos, que quando foi feita dizia apenas uma coisa: o continente americano pertence ao povo americano e não ao colonizador. Era isso que a frase dizia naquele momento. Tem gente que já faz um sufixo na frase e fala América para os americanos do norte. Mas isso só vai ficar claro no início do século XX, quando o Theodore Roosevelt, aquele fofinho que aparece naquele filme Uma Noite no Museu, sabe, que se apaixona pela Índia, tal, que foi feito pelo Robin Williams, ó, que grossinho. Esse Ted Roosevelt foi um grandíssimo, não falarei o que, porque não falo mais palavrão desde que percebi que o presidente da República gosta muito de fazer isso, e como eu quero ser a antítese na vida, né, em relação a como eu quero ser a antítese do presidente sempre, não usarei esse termo mais, nunca mais. De qualquer forma, vamos lá, o Ted Roosevelt é o cara que ali no início do século XX faz a outra frase, né? Aqueles que aceitam a doutrina Monroe devem aceitar o direito que ela nos confere, que é de fazer intervenção militar quando um país do continente diz não aos Estados Unidos. Esse é o Big Stick. Você fala, mas isso só foi falado, isso nunca aconteceu. Não, só 50 vezes. Os Estados Unidos invadiram 50 vezes a América, sendo que a América não tem 50 países, significa que alguns países foram invadidos mais de uma vez. Quando Theodore Roosevelt fala isso, tinha acabado de acabar a guerra de independência de Cuba. Cuba se envolve em várias guerras de independência, pelo menos 3. E a derradeira começa em 1895. Um dos líderes, inclusive, foi o poeta José Martí, morto bem no início ali dessa tentativa, dessa guerra de independência. E José Martí é o compositor de Guantanameira, né, a mulher de Guantánamo. Os Estados Unidos, assim, lá no finalzinho do conflito, quando não precisava mais da ajuda deles, eles resolvem entrar na ilha para ajudá-los a tirar os espanhóis de lá, com o pretexto de proteger vidas e propriedades norte-americanas. Bom, aceleraram a retirada dos espanhóis e, obviamente, cobram a fatura logo depois. Eles dizem o seguinte, que vão manter a ilha ocupada pelo exército norte-americano até eles assinarem um tratado de permanência, né, um tratado de relações permanentes, era esse o termo, né, de Cuba e Estados Unidos, que garantisse a Cuba, que garantisse aos Estados Unidos a entrada na ilha quando eles achassem necessário. Inclusive, eles vão colocar uma emenda na Constituição cubana, feita dentro dos Estados Unidos por um senador norte-americano, Orville, se não me engano, Platt, e é tal da emenda Platt, né, que vai ser inserida que o Congresso, né, os constituintes, os deputados constituintes cubanos são obrigados a inserir na Constituição sob pena de serem atacados. E com isso os Estados Unidos garantem o domínio das melhores terras, né, das indústrias cubanas, principalmente as indústrias de agronegócio. Então a presença norte-americana é constante ali na ilha. Bom, em 1933 desponta ali na ilha, no poder na ilha,
um cara chamado Fulgêncio Batista. Ele era se não me engano, ele era um sargento e ele faz a revolução, ele organiza a revolução que depõe um oligarca ali cubano, aliado também dos Estados Unidos, chamado Gerardo Machado. Gerardo, não sou eu que sou caipira e não sei falar Geraldo, é Gerardo mesmo, Gerardo Machado. Depois o Gerardo Machado não vira presidente, esse Fulgêncio Batista, mas ele vira a grande figura, né, por trás dos presidentes ali que virão nos próximos anos. Em 1940, porém, ele ganha as eleições. Vamos combinar que as eleições lá, elas eram censitárias, só votava quem tinha dinheiro, né? E o Batista ganha, era um presidente afrodescendente, imagina que bacana, né? Um presidente negro, o primeiro presidente negro cubano. Então ele ganha as eleições e estabelece, né, relações muito próximas com as empresas norte-americanas. Agora, há uma coisa muito importante de se contar, muito interessante de se contar. Essa eleição vencida pelo Fulgêncio Batista em 1940 foi com apoio dos socialistas, lembram? Que na verdade é a social-democracia, e do Partido Comunista. Você falou, professora, mas você não disse lá atrás que o Partido Comunista é só o Partido Revolucionário? Veja, anos 40, 1940 já tinha começado a Segunda Guerra Mundial. Então havia um discurso de aliança entre Estados Unidos e União Soviética. Vocês são lembrados que Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial. O Batista representava essa figura, né? Muitos cubanos foram para a guerra lutar do lado dos aliados, ou seja, do lado dos Estados Unidos, mas também do lado da União Soviética. Então, assim como Getúlio Vargas vai ter uma certa proteção aqui no Brasil, né, uma certa simpatia dos soviéticos, naquele momento o partido de orientação soviética, que já não ia mais fazer revolução, porque afinal de contas já era uma nova ordem mundial, era simpático ao Fulgêncio Batista. Tá? Isso em 1940. Em 44 acaba a eleição, acaba o mandato do Fulgêncio Batista e ele vai morar em Miami, morar ali na Flórida. Bom, em 1952 ele volta dos Estados Unidos com um discurso muito mais ligado à importância da influência norte-americana na ilha, defendendo isso, e ele perde as eleições, mas não aceita essa derrota e dá um golpe e assume o poder na ilha ditatorialmente, isso em 52. Em 1953, os meninos da elite cubana, Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, tentam derrubar 2 quartéis generais ali. Na verdade, os 3 vão com mais de 100 para a tentativa de derrubada do quartel de Moncada, né, como é Guillermo Moncada, que também foi um dos líderes ali da independência em 1895. Tentam derrubar o quartel de Moncada e não conseguem, são presos. Tem um outro quartel-general, que é o Carlos Manuel de Cespe, diz que vão tentar derrubar também um outro grupo e não conseguem. O fato é que muitos cubanos da elite, estudantes, né, porque quem estudava ali era elite, foram presos. O Fidel Castro foi condenado a 20 anos de prisão, mas ele ganhou muita popularidade. Esses meninos vão ser vistos como heróis pela população cubana por terem tentado derrubar o Batista. Então, diante de tanta notoriedade, eles acabam anistiados. Na verdade, não exatamente anistiados, eles vão poder fugir, vão poder pedir asilo político. Fidel e Raul e Camilo vão para o México. E no México eles conhecem um argentino lindo de morrer que tinha ido para Guatemala para tentar ajudar na eleição, no governo eleito diretamente pelo povo de Jacobo Arbenz, um governo nacionalista. Esse Ernesto Guevara, o Che, vai ter que sair da Guatemala em 54 porque os Estados Unidos fazem um big stick na Guatemala
e o governo matam o presidente guatemalteca, que era o Jacobo Arbenz. Todo mundo tem que fugir de lá. O Che foge para o México e lá ele conhece os irmãos Castro. E papo vai, papo vem, vão decidir ir até a ilha, né? O Guevara não tinha ido à ilha ainda, mas os cubanos vão voltar para a ilha e voltam no Granma, né? O Grandmother, um iate que eles compraram ali, cabia umas 20 pessoas, eles voltaram em mais de 80. Chegaram na ilha, claro que vão ser recepcionados, isso em 56 já, né? Vão ser recepcionados pelo exército Fulgêncio Batista, morre a maioria, sobram 18 que se escondem em Serra Maestra. Em Serra Maestra, eles vão contar com o apoio dos populares, né, da população campesina e urbana mesmo, e a população se engaja na Revolução Cubana, na guerrilha cubana. Para entrar para a guerrilha precisavam saber ler e ter armas. Quem não sabia ler, Guevara e Fidel ensinava. Era uma população que nunca tinha visto um médico, de repente eles veem um médico sanitarista ali disposto a cuidar deles. Então vai ser um engajamento absoluto, né? E eles vão, de 56 a 59, esse grupo de 18 com apoio da população, né? Eles vão colocar o governo Batista, vão humilhar em vários momentos o governo Batista. Eles vão invadir quartéis generais, roubar armas e vão minando ali o governo do ditador. No dia 1º de janeiro de 1959, eles assumem o poder na ilha, né? Vai ter uma revolução. E aí o mais importante é o seguinte: a Revolução Cubana não foi socialista. Eu falei isso algumas vezes. A Revolução Cubana foi nacionalista. A diferença entre a Revolução Cubana, entre o Fidel assumir o poder em Cuba em 1959 e Jacobo Arbenz assumiu o poder na Guatemala em 1954, é que o Jacobo foi eleito pela maioria e o Fidel foi apoiado pela maioria numa revolução. Essa é a diferença. Não teve um projeto estatizador. Só que aí a elite cubana, que vai ser obrigada a fugir da ilha, vai para os Estados Unidos e pede um big stick. Escuta Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, queremos um big stick. Eisenhower fala, puxa, agora eu acho que eu não vou fazer um big stick, porque o ano que vem tem eleição e o meu candidato está atrás nas pesquisas. Tem um cara que faz um discurso todo pacifista, chamado Kennedy, que está na frente e o Nixon pode perder. Então não vou fazer, mas vocês vão ser armados, treinados pela CIA e vão voltar para lá para derrubar o Fidel. Enquanto isso, eu vou fazer um embargo econômico. Estabelece um embargo econômico, que é um embargo comercial, financeiro. O mundo não pode fazer comércio com Cuba. Ou seja, dá até para fazer comércio com Cuba se você não for fazer comércio com os Estados Unidos. Agora, quem é que vai deixar de vender ou de comprar da nação mais consumista do mundo para fazer comércio com a ilha, que tinha 5 produtos: rum, tabaco, açúcar, banana e umas bonequinhas desse tamanho, parece a Barbie, chamada cubanita, que eu devia ter separado porque eu tenho essa cubanita. Então, enfim, eles embargam a economia cubana, vão treinar e armar os próprios cubanos descontentes com o Fidel, os cubanos da elite, esses cubanos que ganhavam em cima dessas indústrias americanas que estavam ali. E em 1961 eles voltam, é o célebre desembarque na Baía dos Porcos. E vão ser muito bem recepcionados pelo exército agora do Fidel, mas pelos populares também. O povo foi para o litoral para defender o Fidel, com o que tinha de arma: panela, pau, frigideira, aquelas veinhas, tudo com as frigideiras. Expulsaram os caras de lá, os caras voltam para os Estados Unidos envergonhadíssimos. Só que depois que isso acontece, o Fidel sabe muito bem o que é que vai acontecer. Esses cubanos aliados de Washington vão convencer os Estados Unidos que só tem um jeito, um big stick tradicional. Gente, a União Soviética até então não tinha pintado em Cuba.
o Partido de Orientação Soviética foi contra a Revolução Cubana. Né? O que o Guevara falava, nós queremos libertar Cuba do domínio norte-americano, não queremos dar Cuba para a União Soviética. Só que depois desse episódio da Baía dos Porcos, o Fidel vai até a União Soviética falar com Nikita Khrushchev e pede pinico. Putz, grila, nós estamos passando fome. Ninguém quer comprar uma banana da gente. A gente não tem nada aqui. E os Estados Unidos vão vir agora com o exército de verdade. Aí a União Soviética, muito bacana, vira para o mundo e fala, olha, mundo, eu não tenho nada a ver com a Revolução Cubana, jamais teria alguma coisa a ver com a Revolução Cubana, porque Cuba está na América, e depois da Segunda Guerra, a América é para os americanos. Se eu ajudasse Cuba, os Estados Unidos podiam ajudar a Romênia contra mim. Então não vou fazer nisso, não ajudei. Mas o Fidel está me pedindo ajuda, vou ajudar. E a partir daí, a partir de 1961, a União Soviética passa a comprar todos os produtos que Cuba produzia, a União Soviética e os países sob a orientação da União Soviética ali no leste europeu, e mandar para Cuba tudo que Cuba precisava. E a partir daí que Cuba vai desenvolver saúde e educação. E isso é inquestionável. Se você olhar o IDH de Cuba, é muito mais alto que qualquer país da América, até aí, né? E aí a União Soviética, de certa forma, ela banca esse crescimento educacional, né, esse crescimento cubano. E é isso, aí sim, a partir daí, Cuba se transforma numa república de partido comunista. Então a Revolução Cubana não foi feita pelo Partido Comunista, isso é importante dizer, mas Cuba se transforma numa república de partido comunista. Como vai ser a China, como vai ser o Vietnã, como era a União Soviética, o leste europeu. Só que o que vai acontecer? A União Soviética acaba, o leste europeu cai e depois a própria União Soviética acaba. E aí tudo aquilo, toda aquela substituição que a União Soviética fazia, ela deixa de fazer. Cuba é um país no meio da América que não sofre o Big Stick, foi feito um acordo para que isso não acontecesse. A partir depois da crise dos mísseis de 62, foi feito um acordo, os Estados Unidos se comprometeram a nunca mais invadir Cuba, né, desde que Cuba não colocasse armas nucleares soviéticas apontadas para Washington. Mas é isso, Cuba está ali completamente bloqueada, bloqueios que vão se intensificando. Bill Clinton, nos anos 90, intensificou, transformou o bloqueio a Cuba numa lei, a Lei Torricelli. Durante o governo Trump, o negócio vai piorar. Então, assim, Cuba, ela não tem direitos de ser livre de verdade. Os Estados Unidos são ressentidos em relação a Cuba ter dito não a eles com a Revolução. E isso não foi resolvido até agora. Então, é claro, tem uma população cubana que quer, principalmente a juventude, né? Quer poder votar, né? Quer bens de consumo duráveis e não duráveis, né? Existia, pelo menos na primeira vez que eu fui para Cuba, tinha uma televisão que o Fidel permitiu que estivesse em Cuba, mostrando os bens de consumo que havia nos Estados Unidos e que Cuba não tinha. Então, realmente, Cuba não é uma democracia, ninguém vota para o presidente em Cuba. E muitos deles querem, e a população quer votar, principalmente a juventude. Agora, os mais velhos, que sabem o que foi Cuba antes da Revolução, esses têm bastante medo, né? Porque todo cubano, gente, todo cubano tem dente. Todo cubano faz as refeições apesar de todas as dificuldades. Todo cubano tem saúde, tem escola. Se você quiser fazer medicina em Cuba, você faz medicina em Cuba. Se você quiser fazer balé em Cuba, você faz balé em Cuba. E aí o pessoal fala, puxa, mas é um absurdo, o médico ganha $2. Na verdade, eu estou chutando, eu não lembro quanto o médico ganha. Da primeira vez que eu fui a Cuba, o médico ganhava $2
US$ 2, o dólar equivalia a 120 pesos, o que daria para um médico 240 pesos. Só que com 20 pesos ele compra tudo que ele pode, não tudo que ele quer. Porque quando você recebe o salário em Cuba, você já recebe a tablita, né? O que você pode comprar e o que você não pode. Tem umas situações que para a gente são assustadoras, né? Por exemplo, um cubano pode comprar um ovo numa família. Você fala, o que vai fazer com o ovo? Pois é, aí eles sabem que naquela rua todo mundo, quantas pessoas vão poder comprar um ovo e fazem uma coisa comum. Claro que eu quero ver Cuba livre, eu quero ver o cubano votando. E acho muito difícil que, se o cubano for votar, ele não vote em alguém indicado, né, pelo Partido Comunista. Muita gente vai dizer não, mas muita gente vai votar a favor. Por quê? Porque Cuba é realmente um país sui generis, né? É um país desse tamanho que disse não aos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca perdoou.